Amém. Som. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo de número 140. O livro de Salmos, de número 140. Amém? Amém, amém? Ou amém? Amém de quem ainda não achou? Não vale pescar, tá? Não dá nem para ver aqui, que eu já acendi a luz mesmo para a irmã Edileuza não colocar e os irmãos ficarem acompanhando na transmissão. É para acompanhar na Bíblia. Vou perguntar de novo. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 140 nos diz assim: Livra-me, Senhor, dos homens maus. Protege-me dos violentos, que o coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. E eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. O soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios. Não permita os planos deles que sucesso, para que não se orgulhe. Verso 9. Cai sobre a cabeça dos que cercam a maldade em seus lábios e profetam. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo as covas quais jamais podem que os senhores eles não estabeleçam na terra e a desgraça prossiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém? Deus de paz, Deus de infinita graça e eterna bondade, louvamos ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que Tu és bom em nossas vidas. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem a qual nós... E nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, para que possamos, ó Deus, nos alimentar, Senhor, desta palavra. Para que, ó Deus, possamos entender os Teus propósitos, para que possamos, ó Deus, sermos chamados à atenção e despertarmos, ó Deus, para as verdades intrínsecas, ó Deus, nas Escrituras. Em Cristo Jesus, Senhor, sem Ti nós não somos nada. Por isso, Deus, pedimos ao Teu Espírito que nos ajude a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje, ela tem por título uma frase, uma expressão um pouco confusa e desafiadora. Deus, Ele é culpado ou Deus é inocente? Nós estamos, como foi anunciado aqui, vivendo os últimos dias do ano de 2025. Hoje é o último domingo de 2025, o qual a igreja se reúne para adorar a Deus.
se reúne para exaltar o nome santo do Senhor, mas eu quero convidar vocês nessa noite a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, e talvez não somente na tua vida, mas na vida de alguém que você conhece. E que você se lembre daquilo que aconteceu de bom. Mas nós sabemos que você também vai lembrar de coisas ruins que aconteceram. Nós sabemos que você vai lembrar de tragédias que aconteceram. Assaltos que provocaram morte e talvez ceifaram a vida até de pessoas que eram próximas a nós. E aí vem a grande pergunta: Deus, ele é culpado ou Deus, ele é inocente? Por que eu estou lançando essa pergunta aqui, que para muitas pessoas é óbvia? É porque esse tipo de questionamento nasce no coração de muita gente. Talvez pessoas que não tenham uma estrutura, que não tenham a sua fé firmada na rocha. Lembra quando Jesus diz, chama a atenção de que nós precisamos construir a nossa casa na rocha e não na areia, porque os vendavais, questionamentos como esses são vendavais, que nascem no coração do homem, e aquele que não está de fato firmado na base que é Cristo Jesus, ele vai levantar essa pergunta. Eu conheço, meus irmãos, pelo menos meia dúzia de pessoas que se decepcionaram com Deus por causa de situações que ocorreram na sua vida e que se afastaram do Evangelho, achando que Deus era o culpado de todas as calamidades que aconteciam no mundo, achando que Deus era o culpado dos problemas que ela estava vivenciando. O salmista Davi, ele estava em apuros por causa da conspiração de homens violentos. Hoje nós não saímos de casa. Evitamos sair à noite, evitamos ir para locais públicos, para não encontrarmos um homem violento. Esses homens ameaçavam Davi e faziam com que Davi pedisse ajuda a Deus, pois ele sabia que Deus estava sempre com ele, pois ele sabia que Deus estava sempre o protegendo, Deus estava sempre ao lado dele. Deus está sempre do lado do bem. Deus se opõe de uma forma implacável contra o mal. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós, homens e mulheres modernos, vivemos a mesma realidade do salmista Davi. Homens maus tramam contra nós. Talvez não no mesmo cenário o qual tramava contra Davi, que era rei, e que aqueles homens disputavam o seu trono, e aqueles homens se colocavam contra ele para tomar o seu reinado. Mas talvez de homens que se opõem contra nós porque desejam um determinado objeto, porque talvez você tenha algo que ele não tem, e encara a vida de uma forma tão rasa, e não somente rasa, mas de uma forma tão barata, que acaba ceifando exatamente por questões materiais. O homem moderno vive preocupado como Davi vivia. Nós vivemos, meus irmãos, em pânico em nossas cidades. Nós temos fobia de andar nas ruas. Temos medo de encontrarmos a bala perdida. Estou falando algo de estranho aqui? Não. Infelizmente, essa é a realidade. Casos que nós víamos somente em filmes, hoje nós vemos no vizinho do nosso lado. Sequestros, estupros,
atos de pedofilia. Uma vez, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, o pastor de vez em quando se envolve em umas confusãozinhas, viu, irmãos? Eu e a irmã Leonie se envolvem nas confusões aí. Estávamos numa sorveteria. Eu, Leonie, Isaac e o pastor sempre desligado, né? A irmã Leonie mais atenta. De repente chega um homem com duas garotinhas, no máximo 11, 12 anos de idade, no máximo. Isaac ainda muito pequeno, Bela ainda praticamente de colo. Quando Leonie me chama a atenção daquele homem beijando aquelas duas crianças na boca. A noite para mim acabou ali. Nós saímos e foi uma confusão porque procuramos a polícia. Claro que a gente não se apresentou, mas procuramos ali a polícia, denunciamos e ficamos aguardando até a polícia chegar para que aquela situação fosse controlada. Casos que acontecem diante dos nossos olhos. Oramos, meus irmãos, e pedimos a Deus como Davi pediu, que nos livre da maldade que cresce no coração de cada homem. A gente não sabe quem é que está no carro à frente de nós quando nos envolvemos num acidente, numa confusão de trânsito. Para aqueles que moram em condomínio, talvez você não saiba quem é o vizinho do seu lado. E essas coisas acontecem. Me perdoem a expressão, as desgraças acontecem. E é isso que dá nó na cabeça dessas pessoas que não estão firmadas na rocha que é Jesus. A primeira pergunta a nascer no coração dessas pessoas é: aonde Deus está? Cadê Deus que não entra com providência? Cadê Deus que não se faz presente? Cadê Deus que não resolve os problemas? Aonde é que Deus está? No livro de Reis, capítulo 18, está falhando um pouco, não está? Está falhando? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 20 ao verso 40, nos conta a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele fez um desafio aos profetas de Baal. Ele desafiou os profetas de Baal. Enquanto os profetas de Baal o clamavam durante a metade do dia, Elias só observava. Enquanto os profetas de Baal clamavam por Baal, em determinado momento Elias parou de observar e começou a tecer chacotas, porque o Deus daqueles homens não respondia. Às vezes, as pessoas lá fora acabam vivendo essa mesma característica. Porque vai haver dias que Deus não responderá às suas orações. E não se desespere com isso, porque o nosso desafio como cristãos é ainda assim crermos e confiarmos na soberania de Deus. Porque às vezes nós queremos que Deus resolva da nossa forma. Que Deus resolva as questões do nosso jeito, como a gente conhece, como a gente quer, como a gente tramou em nossa cabeça. Enquanto o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqueles homens clamavam um Deus inexistente.
E talvez quando você clama e não obtém a resposta de Deus, as pessoas lá fora dizem: olha, o seu Deus é inexistente. Clamam a um Deus que não pode salvar. Isaías 45, 20, né? Isaías 45, 20 nos vai falar sobre aqueles que andavam em procissões carregando os seus deuses de madeira, clamando a um Deus que não os podem salvar. Mas, meus irmãos, quando nós clamamos a Deus, a Yahvé de fato, diferente exatamente daqueles profetas que clamavam a Baal, um Deus inexistente, que não os podia salvar, Deus, Criador de todas as coisas, ainda que não da nossa forma, ainda que não no nosso tempo, ainda que não do jeito que nós conhecemos as respostas, Ele há de nos responder. Mas, quando nós pedimos essa ajuda de Deus e não recebemos, aonde é que está Deus nessas horas? Será que Deus está como Baal, dormindo, descansando? Não. Psicopata que mata, que tira a vida das pessoas, que invade escolas, que destrói crianças. Onde é que está Deus nesse momento? Já parou para pensar? Eu me lembro que há alguns anos, os irmãos vão se lembrar, no Rio de Janeiro, houve um atentado que foi conhecido como o atentado de Realengo. Lembram dessa história? De um psicopata, isso deve ter uns 10 anos já, aproximadamente isso, talvez até mais. Ele invadiu a escola e matou mais de 13 crianças. E eu me lembro, meus irmãos, que naquela história teve algo que me chamou muita atenção. Uma avó foi entrevistada pelo repórter e a avó disse assim: quando a minha filha saiu de casa, ela chegou para mim e disse: vó, a sua bênção. E eu respondi para ela: que Deus te abençoe. E naquele dia, a minha neta não voltou para casa. Como respondermos, meus irmãos, aonde está Deus nessas horas? O que dizermos para essa avó? O que dizermos para os pais de uma criança que é sequestrada, que é perdida, simplesmente é porque foi a vontade de Deus? Se isso está na nossa cabeça, a gente precisa rever os nossos conceitos, porque isso não é a vontade de Deus. Deus, Ele não se alegra com o sofrimento alheio. Os ateus muitas vezes chacotam dos crentes, como Elias chacotou dos profetas de Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Olha só o que é que nos diz. Verso 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia ele. Já que ele é um Deus, quem sabe ele não está meditando, ou não está ocupado, ou não está viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. As pessoas olham para o cristão e fazem esse tipo de comentário. E como é que a gente encara isso? Como é que a gente entende isso? E aí vem a pergunta do título da mensagem: será Deus culpado pelas terríveis coisas que aconteceram no ano de 2025? Jó, ele foi o homem mais rico do Oriente, segundo as Escrituras. Ele era um homem temente a Deus. Era um homem convicto da sua fé. O homem era tão convicto da tua fé que ele orava por ele, sacrificava por ele, não somente por ele, mas por todos os seus filhos, antes mesmo que os seus filhos pecassem. Mas tragédias aconteceram na vida de Jó. Jó perdeu a sua fortuna. Jó
perdeu os seus animais, perdeu as suas fazendas. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu os seus filhos. Imagina uma reação em cadeia acontecendo na vida de alguém. Alguém que diz assim, na minha vida está dando tudo errado. Era Jó. 10 vezes mais do que alguém que você pode conhecer. Perdeu o seu sustento financeiro. Era o homem mais rico do Oriente, ficou homem pobre. Perdeu as suas fazendas. Perdeu os seus filhos. E até a capacidade de recuperar tudo aquilo ele perdeu. Saúde, ele já não tinha. O que será que passava na cabeça de Jó, meus irmãos? Acompanha comigo. Jó, capítulo 16, verso 7. Olha só o que é que Jó pensava. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças e deste fim a toda a minha família. Na cabeça de Jó, quem era o culpado de tudo aquilo que ele estava vivendo? Deus. Deus era o culpado de tudo aquilo que ele estava vivendo. Meus irmãos, isso é uma realidade, tá? Tem um livro de Philip Yancey, eu recomendo a vocês que leiam, chamado Decepcionados com Deus. Ele vai tratar sobre esse tipo de pensamento. As coisas ruins que acontecem na minha vida é culpa de Deus, e por isso eu estou decepcionado com Deus e eu não quero conta com Deus. Esse é o pensamento de muita gente. Olha só o que é que nos diz ainda no livro de Jó. Vamos passar para o capítulo 19, no versículo 6, Jó vai dizer assim: saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Para aquele que está sofrendo, para aquele que perdeu o ente querido de uma forma desastrosa, para aquele que perdeu os seus bens de uma forma desastrosa, como Jó perdeu, ele não conseguia ver outro culpado a não ser Deus. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez você esteja vivendo ou já viveu um momento assim. Jó acreditava que Deus era o culpado da sua situação. Mas, meus irmãos, é necessário que a gente entenda, assim como Jó posteriormente entendeu, que havia um propósito para que ele passasse por aquilo. Havia uma necessidade a qual Deus fez com que ele passasse por aquilo. Não foi um ato de violência de Deus. Não. Lembra que nós estamos falando sobre a violência humana? Não foi um ato de violência de Deus. E talvez o que nós passamos aqui não seja resultado da ação de Deus, mas seja resultado das nossas próprias escolhas. Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Muitos acusam Deus pela violência que acontece no mundo. E chegam até dizer, Deus não existe. Como Nietzsche disse, né? Conta a história de um garotinho que foi cortar o cabelo numa barbearia. Se o irmão Anderson estivesse aqui, eu ia dizer que era na barbearia do irmão Barbosa. Ele deve estar acompanhando o culto agora. Diz que o garotinho estava na barbearia e ali cortou o cabelo, né? Quando o garotinho começou a anunciar Jesus. Não está o irmão Anderson, mas está o irmão Ítalo ali, ó. Quando de repente o garotinho começou a anunciar Jesus para o barbeiro. E o barbeiro já havia passado por decepções, por sofrimento, e ele dizia enfaticamente para aquela criança: eu não acredito em Deus. E a criancinha perguntou: mas por que você não acredita em Deus? E ele então apontou para fora e disse: você já parou para observar quantas coisas terríveis acontecem lá fora? Se Deus realmente existisse, nada disso teria acontecido, nada disso estaria acontecendo.
Não haveria morte, não haveria doenças, não haveria violência, não haveria assassinatos, não haveria nada disso. Não haveria corrupção, não haveria fome. E a criança, sem poder argumentar com aquele homem, sai daquela barbearia muito triste, cabisbaixo. De repente, Deus ilumina aquela criança e ela volta para o barbeiro e diz assim: eu não acredito em você, seu barbeiro. E ele responde: por quê? Porque eu saí lá fora, vi um monte de gente cabeluda, vi um monte de gente de barba grande. Se os barbeiros realmente existissem, não teria ninguém assim. E aquele homem então responde: mas eles estão assim porque eles não vão no barbeiro. E a criança então responde para ele: bom, está vendo as desgraças do mundo? Está vendo os desastres? É o resultado de corações que estão distantes de Deus. Não é que Deus não exista, mas o sofrimento humano é a consequência de um coração que está longe de Deus. Jó tinha certeza de que mesmo calado, Deus o estava assistindo. Ainda no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor, e o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Essa era a convicção que Jó tinha. Mas, meus irmãos, se Deus não é culpado, porque temos como consequência o distanciamento de Deus, as infelicidades, as tristezas, as derrotas, as mazelas do mundo, elas existem porque os homens se afastam de Deus. Então isso é consequência. Deus, ele não é culpado. Fica muito claro que Deus, ele é inocente. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Espera aí, tem alguma coisa de estranho aqui, meus irmãos. Se Deus me ama, sendo eu ainda pecador, quem é que está em desvantagem aqui? É Deus ou eu? Quem é que está numa situação difícil aqui? Quem é que está numa situação constrangedora? Quem é que está numa situação equivocada? Deus ou eu? Sou eu como pecador, porque ainda vivendo no pecado, Deus me amou. E Deus demonstrou preocupação comigo. Quem duvida do amor de Deus e da ausência de Deus diante da violência, deve olhar primeiro para a cruz de Cristo. Deus, ele não está presente porque a violência, ela está aí. Deus, ele não está presente porque eu perdi alguém, eu perdi um familiar. Deus não está presente porque tem muita fome. Deus não está presente Meus irmãos, se a gente pensa dessa forma, precisamos antes de tudo olhar para a cruz de Cristo, porque a resposta está na cruz de Cristo. A resposta está no ato salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Porque no dia em que a dor de uma perda, ela cresce, a visão do amor de Deus se torna ofuscada. Muitas vezes nós temos em nossos lábios, de uma forma muito automática, falarmos sobre o amor de Deus. Mas quando a dor aperta, esse amor de Deus se ofusca. Não é que ele não exista, não é que ele não está presente, é porque a gente não consegue ver. E aí a gente começa a procurar culpados. E quem é que a gente culpa? Deus.
E isso, meus irmãos, é gerado por causa da dúvida. Jesus, em alguns momentos, chama a atenção dos discípulos e diz: olha, homens de pequena fé, exercitem a fé de vocês. A cruz do Calvário é o grito apaixonado de Deus pela humanidade. A ação de Jesus na cruz é Jesus dizendo assim: olha, eu amo vocês e eu estou presente a cada momento da vida de vocês. No momento mais triste que você estiver vivendo, no momento mais doloroso que você estiver vivendo, ainda assim eu vos amo e estou presente. É olharmos para a cruz que entenderemos, meus irmãos, o porquê dessas coisas. John Stott, ele disse que a cruz de Cristo, ela não justifica somente o pecador, mas ela justifica o próprio Deus. Como, pastor? Como a cruz de Cristo não justifica somente nós, mas justifica também Deus? Porque através da morte de Jesus, Deus, ele é declarado inocente. Por quê, meus irmãos? Porque a dor também passou na casa de Deus. Porque não é somente nós que perdemos entes queridos, mas Deus Pai perdeu o seu próprio Filho na cruz e de uma forma completamente dolorosa. Ao ponto de Jesus, em oração, dizer: Pai, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que a minha vontade não seja feita, mas a sua. E ainda assim, Deus entregar seu Filho Jesus para morrer na cruz, porque foi algo que ele fez de errado? Não! Por causa dos nossos pecados. E deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Quantas pessoas não reconhecem esse sacrifício? Pastor gosta de fazer ilustrações, né? Eu acho que eu já usei essa aqui, mas vocês vão fazer de conta que eu nunca contei, porque eu vou contar de novo. Lembra da historinha do rapaz que leva o filho para brincar para o seu trabalho? Ele trabalhava lá nas pontes, né, elevadiças que fecham, né, aqueles no rio. Está vindo um navio lá desgovernado e de repente a criança que estava com o pai, que operava a ponte sozinho ali, dia e noite, ela desaparece. E quando o pai vê onde a criança está, ela está brincando nas engrenagens da ponte. E aquele navio vai desgovernadamente na direção daquela ponte. E aquele homem tem ali um momento de decisão. Ou ele salva a vida do filho, ou ele salva a vida de centenas e centenas de pessoas que estavam naquele navio. Aí o que é que ele faz? Aperta o botão e esmaga o seu filho, para que aquelas pessoas pudessem viver. E quantas pessoas que estavam naquele barco, de fato, vão até aquele homem e reconhecem o seu sacrifício? Se a gente parar, meus irmãos, para contabilizar quantas pessoas existem nesse mundo, desde o ato da criação até hoje, desde o sacrifício de Jesus na cruz até hoje, quantas pessoas em todas as épocas, em todas as eras, em todas as culturas, em todos os países, de todos os idiomas, reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Em relação às pessoas que existem nesse mundo, são muito poucas. Como podemos dizer que Deus é culpado, se a morte e o sofrimento também passou na sua casa? Se a morte e o sofrimento também o feriu? Isaías, capítulo 53, versículo 4, parte A. Certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. A cruz não era para Jesus. O sofrimento não era para Ele. Era para nós. E ainda assim, Ele escolheu receber a carga de todos
os nossos pecados. Na cruz, Deus ele não atravessou o vale da sombra da morte, mas ele atravessou a própria morte na pessoa de Jesus. Quase posso escutar Deus Pai dizendo àquela avó que perdeu a neta: não me responsabilize pela morte da sua neta. Talvez Deus esteja dizendo ao seu coração nessa noite: não me responsabilize pelos problemas que você vivencia. Não me responsabilize pelas dores que você sente. Não me responsabilize pela enfermidade que você vivencia com ela. Não responsabilize Deus. O Filho de Deus, ele também foi ferido. E foi ferido de morte. Na crucificação de Jesus, fica claro que a causa do sofrimento do homem não é Deus, mas somos nós mesmos. A causa do sofrimento do homem são os nossos próprios pecados. E aí o que é que a gente percebe, meus irmãos? O que é que a gente faz muitas vezes? Não reconhece. E aí a gente toma Adão e Eva como exemplo, né? Adão, o que é que você fez? Nada, Senhor. Fiz nada não. Quem fez? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que é que tu fez? Nada, Senhor. Fiz nada não. Quem fez? Foi a serpente que me tentou. Não assumimos as nossas responsabilidades. Precisamos ser mais Davi do que Adão e Eva. Davi, o que é que você fez? Senhor, contra ti, somente pequei e fiz o que não era reto aos teus olhos. Reconhecermos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores. Por isso, meus irmãos, que todos nós morreremos. Todos nós passaremos por isso, como consequência dos nossos pecados. Toda a humanidade é culpada, toda a humanidade ajudou e ajuda os homens violentos a praticarem os seus maus. Todos nós somos corresponsáveis por todo o mal que acontece. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o céu existe, e é para lá que nós iremos depois dessa vida. Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 ao verso 4. João ele vai apresentar para a gente um cenário onde tudo isso que a gente falou aqui não vai mais existir. Então eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará no meio deles e será o seu Deus. Verso 4, ele enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque a antiga ordem, ela já passou. A cruz de Cristo
nos proporciona uma comunhão com o Pai e o futuro, o qual Jesus, Ele havia preparado para cada um de nós. Aonde todo esse sofrimento que nós vivenciamos aqui, aonde todas as dores que vivemos e que vemos os nossos amados, as pessoas que nós gostamos, sofrer, naquele local não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque tudo isso se passou. O que é que a gente precisa, meus irmãos? Acima de todas as coisas, entender de que Deus, Ele não é o culpado pelas coisas erradas que nós vivemos. Não passa nem por perto. Nós somos responsáveis. E tudo aquilo que a gente vive é consequência das nossas ações, é consequência das nossas decisões, é consequência de tudo aquilo de errado e de ruim que nós fazemos. A segunda coisa é que Deus, Ele sabia de tudo isso. É por isso que Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz, para que nós tivéssemos uma outra oportunidade de estarmos próximos a Ele, de vivermos junto dEle, de termos esses nossos erros, esses nossos pecados perdoados e justificados pelo ato da cruz. E a terceira coisa é abraçarmos essa salvação. É dizermos: Senhor, eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eu já sofri e Te culpei. Mas hoje, Deus, eu entendo que o Senhor não é o responsável, mas o Senhor é a resolução para os meus problemas. É por isso, Deus, que eu entrego a minha vida ao Senhor. E reconheço, Deus, o Teu senhorio sobre a minha vida. Se você ouviu essa mensagem e se identificou com tudo aquilo que foi dito aqui, tanto com o sofrimento quanto com a compreensão de que a responsabilidade disso passa longe de Deus, mas que nessa noite você compreendeu o propósito da cruz e aquilo que aconteceu ali naquele local, o perdão dos seus pecados, dos meus pecados, o resgate, o qual foi pago por Cristo Jesus, e você entende isso, e você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus. E quando eu digo entregar a vida a Jesus, meus irmãos, eu não estou falando placa de igreja, não. Eu falo sobre comunhão. Temos aqui a nossa irmã Silvana, da Assembleia de Deus, está conosco, está andando lado a lado. Nossa irmã Jade está nos visitando. Deus abençoe, minha irmã. A gente está andando lado a lado. Eu falo de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Permita com que a igreja ore por sua vida. Talvez haja alguma ferida aberta e que nessa noite Deus, Ele deseja tratar você. A igreja sabe que eu não insisto. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, para que possamos orar por você, para que você possa confessar diante dos homens que você está recebendo Jesus em sua vida. Há nessa noite? Se não há, que Deus continue assim nos abençoando. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, Te louvamos, Pai, Te exaltamos e bendizemos o Teu santo nome neste lugar, reconhecendo, Senhor, o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, reconhecendo, Deus, que as mazelas da vida e que muitas delas nós vivenciamos, Senhor, porque estamos ainda aqui, não são responsabilidade do Senhor. Lutas, dificuldades, enfermidades,
encontros com homens violentos. Ó Deus, clamamos ao Senhor para que os teus anjos acampem ao redor das nossas vidas e nos livre, Pai. E reconhecemos, ó Deus, que o Senhor não é culpado. E reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é a resolução dos nossos problemas. Que o Senhor também sofreu, pois o teu filho morreu, e morreu não por erros próprios, mas erros nossos. Por isso, Senhor, a tua igreja nesta noite pede ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos o quanto somos pequeninos diante da sua grandiosidade. Reconhecemos o quanto somos falhos diante da tua perfeição. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é extremamente santo e que nós somos extremamente pecadores. E Cristo, que é 100% homem e 100% Deus, é que nos faz, Senhor, essa ponte para acessarmos, ó Deus, a tua presença divinal. Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração. Em Cristo Jesus, nós agradecemos por esse último culto, ó Pai, de 2025, que a tua igreja se reúne aqui. Pois no próximo domingo, Senhor, não será mais 2025. Estaremos, ó Deus, iniciando um novo ciclo. Estaremos, Senhor, iniciando uma nova fase. E assim, Deus, como nós despedimos 2025 em tua presença, nós adentramos 2026 também, Senhor, em tua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos, porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Amém, Senhor.